Sejam muito bem-vindos ao Humanas Insights, um espaço dedicado a explorar as mais diversas áreas da experiência humana pelo prisma das relações positivas. Eu sou Kate Amaral e quero te convidar para uma entrevista onde a gente vai aprofundar o incrível mundo do desenvolvimento infantil e a gente vai compartilhar conhecimentos valiosos para pais, cuidadores, educadores e todos aqueles interessados em promover o bem-estar e um bom relacionamento familiar. A proposta do Humanas Insights é mergulhar em uma jornada emocionante, com especialistas, líderes e pensadores que compartilham suas perspectivas, insights e estratégias práticas sobre a sua área de atuação. É aqui com a gente que você vai receber as informações exclusivas que vão transformar as suas relações de maneira positiva. Hoje, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, que é a pedagoga Raquel Mendes. A Raquel vai trazer uma visão profunda sobre como a gente pode usar as atividades lúdicas para ajudar no desenvolvimento cognitivo das crianças de forma estratégica e, como ela mesma disse, desenvolvimento integral. A Raquel é pedagoga e especialista em psicopedagogia. Ela tem mais de 20 anos em experiência na área da educação. Já passou por posições na educação infantil e no ensino fundamental, ocupando cargos importantes de coordenadoria institucional. Atualmente, a Raquel vem impactando centenas de milhares de famílias na internet, produzindo recursos pedagógicos autorais e originais, que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e ajudam muito a melhorar o relacionamento familiar. Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente na Humanas. O seu assunto, para mim, é imprescindível aqui na plataforma. Por que eu te digo isso? Porque foi uma coisa com a qual eu briguei durante muito tempo na minha vida como mãe. E até hoje, assim, assistir o seu conteúdo para mim é enriquecedor pra caramba. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. E por isso eu preparei algumas perguntas para a gente poder mostrar para o pessoal o que é o conteúdo da Raquel. Me conta um pouco o que levou você a entrar para esse mundo da infância, da brincadeira, das atividades lúdicas. Conta um pouco para a gente. Eu fui professora da educação infantil e lá eu já começava a fazer essas atividades. Quando eu fui ter meu primeiro pequeno, o Ian, que hoje está com 8 anos, mas quando ele pequenininho, com 7 meses, 8 meses, ele começando a sentar, aí eu comecei e falei assim, deixa eu pegar essa garrafinha aqui, coloquei feijão e fiz um chocalho com garrafa PET de feijão. E ele se interessou assim, de um jeito que nenhum brinquedo de marca top puxou a atenção dele desse jeito. E aí eu falei assim, gente, as crianças às vezes elas se interessam pelo simples, né? Por um pote de shampoo, por um rolinho de papel higiênico. As panelas. As panelas e as vasilhas. E foi aí que começou, eu fui postando e como eu morava longe da família, eu comecei a postar no Instagram e aí as pessoas, os amigos falaram assim, nossa, Raquel, eu quero mais dicas. E aí começou a surgir essa vontade, essa necessidade de ampliar mesmo, de dar mais sugestões, dar um repertório de atividades que é mostrar que é possível a gente interagir com as crianças e muitas vezes com recursos simples, assim, materiais que temos em casa mesmo. Você acha, Raquel, que assim, uma criança que teve uma infância não brincante, né? A gente brinca com esse termo, brincante, não brincante, que ficou mais solitária, não teve tanto estímulo, hoje como um adulto, você acha que essa pessoa tem mais dificuldade em desenvolver atividades lúdicas com os filhos, com os sobrinhos, com a família? Eu acho que né, nós temos muitos adultos assim, que às vezes não tem muita essa facilidade de interagir, de brincar, que não gosta realmente, e é normal. Mas eu acho que a gente fica muito preso ao brincar e fica limitado achando que o brincar é sentar no chão, pegar a boneca, sentar no chão e pegar o carrinho e brincar. Não, brincar, o lúdico ele é muito amplo, né? Então o lúdico está numa dança, o lúdico está no teatro, o lúdico está na música, o lúdico está no passeio, né? Está na natureza, de pegar, atravessar o córrego, de pular, colocar o pé na água, plantar. Né? O lúdico está também na cozinha, então às vezes cozinhar é uma ótima atividade para vocês fazerem juntos. Então a gente não precisa ficar preso e falar assim, nossa, eu não gosto de brincar.
mas você tem várias opções para trazer essas ações lúdicas para você conseguir aí interagir e ter esse momento com sua criança, sabe? Eu fico pensando assim, onde foi que a gente se perdeu, né? Nós todos adultos, os adultos acabam se perdendo nisso. Outro dia um amigo me perguntou assim, mas você está falando que eu vou ter um filho e ele vai falar para mim que a gente vai pular sobre o jantar e já comer a sobremesa, você está falando que eu tenho que falar não para ele? Onde que isso é divertido, né? Então eu acho que isso que eu fico pensando, por que é que a gente se perde nesse meio do caminho? Porque a gente já foi criança e a gente tinha esse lúdico. Você consegue, assim, sinalizar pra gente aonde é que a gente para de ver a graça e agora que eu sou mãe, eu tenho que falar não pra tudo, eu não posso mais subir na árvore? O que você fala pra gente sobre isso? Porque eu tenho certeza que as pessoas passam por isso. A gente parece que a gente é legal até um momento e depois a gente precisa parar de ser legal, né? Eu acho que talvez as responsabilidades, a correria do dia a dia te faça ficar mais engessado, né? E a demanda, né, que vai aumentando, a demanda de funções nas nossas costas, muita coisa para fazer, e às vezes você vai fazendo tudo muito robótico, muito rápido. Come, daqui come, a gente já senta aqui um pouquinho, vamos, coloca o uniforme, vamos para a escola, volta, já toma banho, vamos jantar, vamos colocar para dormir. Né? Eu acho que é justamente essa correria louca do nosso mundo atual, assim, a gente vai perdendo isso. Mas, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de distanciar desse lúdico, sabe? Eu acho que eu sou o contrário, eu sou aquela que... Eu não acho que eu não perdi até hoje. É muito engraçado isso, Kate, porque eu fui uma menina que brincou muito, muito, muito. Até os 14 anos, 15 anos, eu ainda era bem infantil, assim. E aí depois fui trabalhar com criança, depois eu comecei a fazer as atividades lúdicas e hoje eu não consigo fazer nada. Eu lembro que na faculdade eu tinha uma amiga que a gente apresentava os trabalhos em forma de teatro. A gente ficava com dó das pessoas nos assistindo, nos vendo apresentar um trabalho assim, sabe? E aí bater na caneta, assim. A gente queria ver sorriso, sabe? Então a gente arrumava um jeito de fazer a nossa apresentação, olha, na faculdade, sabe? Que já era para ter passado um pouco, ter as coisas, né? Ser mais formal, a gente trazia a informalidade, apresentava de um jeito que atraía mais a atenção das pessoas, sabe? Então, aí contando, eu não vivi muito isso. Eu acho que por isso que eu defendo muito isso, porque eu via o prazer, sabe? O olhar atraído quando a gente usa desses recursos para cativar, para ensinar e para interagir com as crianças mesmo, sabe? E eu acho um pouco que a gente passa por um processo de uma pressão muito grande. Então, muita gente valoriza o que é sério, o que é um conteúdo denso para as crianças, em detrimento da brincadeira. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, como especialista que você é nessa área da pedagogia, o quanto a brincadeira ela tem um papel no desenvolvimento do adulto assim, crucial, tanto ou mais do que esse conteúdo batido, decorado, que as pessoas tanto valorizam, e a gente está aqui para levantar uma bandeira diferente e mostrar que a gente tem sim outros caminhos. O brincar, ele é mais do que entreter, né? O brincar realmente, ele proporciona um desenvolvimento integral da criança. Né? O brincar é inato da criança, ela já nasce brincando. O que você chama de integral? Integral é pensar no desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social. Né? Então, aí a criança tem escolas que se preocupam muito com o cognitivo. Né? E aí não dá tempo de você trabalhar o lado emocional daquela criança, dela reconhecer seus sentimentos, né? Dela saber que é normal sentir raiva, mas dar os nomes aos sentimentos, ao que ela está sentindo, para ela começar a trabalhar as emoções, né? Então, pensar no movimento. Às vezes tem escolas que, e até a gente mesmo preocupa em fazer atividades e coisas muito no papel, muito no livro, mas a criança até os 6 anos ela é muito do concreto. Então, às vezes eu fico impressionada como tem
escolas, instituições que colocam livro a partir de 4 anos, sendo que ela precisa de tampinha, ela precisa de contar, ela precisa do alfabeto móvel para pegar, para manusear. É assim que ela consegue aprender, ela tem que passar pelo concreto para ir para o abstrato, né? Tanto na matemática como no português. E o desenvolvimento físico, então a gente precisa de atividades de movimento para as crianças. Tem muitas crianças que elas não conseguem, são crianças do movimento, né? Criança é movimento, então elas não conseguem prender muita atenção naquela atividade de papel, de ficar escrevendo, mas se você jogar aquilo para o chão, sabe? Fazer uma amarelinha de alfabeto, colocar ABC, ou então vamos aumentar um pouquinho. As crianças de 9, 10 anos, que são aquelas crianças de movimento, às vezes já tem até um diagnóstico, ela precisa do movimento. Então coloca os substantivos em círculos, os adjetivos nos triângulos, faz coelhinho sair da toca, vai para o círculo, vai para onde está o verbo, vai para o adjetivo. Então você vai ver que o ganho vai ser imenso, porque ela precisa do movimento, ela precisa do lúdico. O brincar é nosso aliado para a gente conseguir realizar essas nossas funções de ensinar e assim contribuir para o desenvolvimento da criança. Você sabe que quando você fala isso, eu me lembro que na neurociência a gente estuda que a memória de longo prazo, ela é armazenada em outra área do cérebro, diferente da do curto prazo, que é aquela que você faz ali decorando, né? Você decora na prova, joga no papel no outro dia e acabou. E que para a gente ter uma memória de longo prazo, você precisa ter a informação e uma emoção associada. E é aí que a gente entra com esse assunto sempre. É importante o brincar, é importante a experiência, é importante a saída para a praça, vivenciar isso para ter essa... E aí, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Quando você fala que tá estudando horas ali no papel. O quanto que isso é uma memória de curto prazo versus uma memória de longo prazo, né? A gente fala muito das sensações, né? De você aprender não somente com o estímulo visual e auditivo que muitas vezes acontecem. A gente pode trabalhar com o lado sensorial usando o olfato, usando o tato, né? O tato, então, para as crianças menores, até para a gente, quando a gente vai fazer a prática, quando a gente vai para a prática, sai da teoria, sai do livro, é aí que às vezes a gente aprende mesmo. É engraçado também o quanto, como pais, a gente fala, eu me lembro que a gente ia em tal lugar, e aí eu lembro que a gente aprendeu isso, aquilo outro, e também sabe que a gente não lembra daquele tema que caiu naquela prova e tudo mais, e a gente continua acreditando que esse é o modelo. Então, acho que, assim, o nosso papel aqui é esclarecer isso de que o brincar é importante, o lúdico é essencial, porque é ele que vai fazer a grande diferença no aprendizado, e não o aprendizado conteudista que a gente chama, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu acredito muito nisso, eu tenho defendido muito isso, que a gente precisa inovar na nossa forma de ensinar, sabe? A gente está, assim, com uma gama de recursos tecnológicos, cheio de atrações multivisuais, né? São muitos estímulos. E está ficando ultrapassado. A criança, os alunos, os jovens não têm mais tanto interesse, eles já têm informações dentro de casa. Quando ele vai para a escola, ele quer algo a mais, né? A gente precisa pensar aí nessa formação para formar as crianças, né? Pensando numa formação humana realmente, sair só do conhecimento de vestibular, conhecimento para passar em concurso, mas pensar na sua vida social, sabe? Pensar no seu desenvolvimento integral. Quem é esse adulto, né? Justamente. E aí você tocou num ponto que acho que faz todo sentido para os tempos que a gente vive agora. O celular, o tablet, o videogame substitui as brincadeiras com as panelas? De jeito nenhum, né? Muito pelo contrário. Tem uma lista de prejuízos que eles estão causando nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Que dicas que você daria para os pais que, assim, poxa, eu preciso fazer as minhas coisas, sei da importância do brincar para o meu filho, não tenho essa rede de apoio, então acabei dando o celular. Que dicas que você daria para essa pessoa que hoje veio e fala,
eu sei, eu preciso mudar com o meu filho, mas eu só vejo hoje o celular como recurso. Eu diria não para o celular de todas as formas, mas sim para algumas telas. E, né, talvez TV, às vezes é até mais acessível que celular, porque a TV ali, você coloca num canal, principalmente se tiver às vezes um canal fechado, um canal próprio para criança, aí você tem certeza daquela programação, né? Então ela vai ver um conteúdo para criança. O celular, a gente leva para todos os lugares. Se ela acostuma com o celular, aí vai num parque, me dá aqui um celular, vai na festinha, não, me dá o celular. No restaurante, que às vezes é aquele momento que a gente tem para conversar, para estar junto, né? Perguntar como que foi o dia. Não, aí a criança fica lá no celular. Às vezes eu fico impressionada que eu vou para parque, aí tá no carrinho em movimento e a criança no celular. Dentro lá, o bebê, né? Dentro do carrinho no celular. Então, assim, gente, podia estar vendo os passarinhos, poderia estar vendo as crianças correndo, brincando na bola. Não, então o celular eu acho muito perigoso. Eu falo assim que tem que tentar evitar ao máximo. Mas talvez assim, o tablet, que às vezes não é uma coisa que fica direto com a gente, né? O tablet, a TV, eu acredito muito que a gente pode fazer combinados e limitar. A gente pode usar a tecnologia, mas sem um uso excessivo mesmo, né? Balancear, tudo no equilíbrio é positivo, né, Kate? Então, a dica que eu daria realmente é não entregar o celular, mas quando você precisar desse tempinho, ou às vezes até de interesse, né, a tecnologia está aí, a gente tem que usar. Mas então, o que a gente tem que usar com um tempo, né, a gente delimita um tempo, olha, vamos combinar esse horário, às vezes coloca um som, né? Às vezes eu uso muito, quando eles eram menorzinhos, eu usava muita ampulheta, que a ampulheta eles conseguem ver. Na hora que termina a areinha, eles são visuais, né? Não é, a gente combina 5 minutos, a gente não pode combinar 5 minutos na nossa cabeça, a gente tem que ser fiel, né? Então, aí acabava a areinha, eles já sabiam, então agora eu vou tomar o banho, né? Que era o que a gente já tinha combinado. Agora, a gente está usando muito o timer do celular mesmo. Na hora que despertar, então a gente vai embora, né? Na hora que despertar, então a gente vai tomar o banho, né? A gente combina antes, às vezes a gente até pergunta para eles quanto tempo eles precisam para terminar aquela brincadeira, o que eles estão fazendo. Aí eles falam, 10 minutos, 5 minutos, então eu vou marcar aqui, tá? Que aí a gente está dando a opção para ele escolher, né? A gente está dando a oportunidade dele escolher. Eles têm que começarem a aprender a escolher também. A gente também pode deixar eles escolherem algumas coisas, né? Mas aí a gente a gente delimita um pouco, a gente não deixa tão aberto, né? Às vezes você, mais do que você já sabe disso, né? Coloca ele na cadeirinha do carro, você quer entrar sozinho ou você quer que eu te ajude? Não existe não usar a cadeirinha do carro, né? Ele vai usar, mas aí a gente dá essa opção de escolha para eles. Então, eu acho que a gente pode usar sim com um equilíbrio, né, e usando um pouquinho e quando for muito aberta, assim, igual a essas plataformas que tem vídeo o tempo todo, a gente tem que ficar de olho, tem que estar do lado, porque do nada ali pode aparecer alguma coisa que não é apropriada, né? Às vezes até quando está no módulo de criança, muitas vezes passa uma propaganda, uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo. Raquel, você que é dessa área, trabalha com isso, você deve escutar, assim como eu escuto várias outras coisas, você deve escutar muito essa frase, eu não gosto de brincar. A gente escuta realmente. Mas eu acho que as pessoas ficam muito limitadas ao brincar, de sentar no chão e ter que brincar de carrinho, às vezes pegar uma boneca, de panelinha. O brincar é muito mais que isso, né? As ações lúdicas a gente encontra num teatro, num passeio, na natureza, no plantar, regar uma flor, né? Às vezes no cozinhar, numa história. Então, realmente, assim, são poucas pessoas que às vezes têm disponibilidade, têm jeito e que gostam de realmente sentar no chão e jogar um jogo, por exemplo. A gente não precisa né, brincar dessa forma, tem vários tipos de brincar. Então, às vezes, você levar a sua criança para a cozinha e fazer uma receita, fazer um bolo, fazer um passeio num parque, sentir a areia, vamos meditar nessa grama. Isso toda a gente está, né, tendo um tempo de interação, tendo
criando memórias afetivas, tendo essa interação com as nossas crianças, e não é esse brincar que às vezes realmente pode ser uma dificuldade para alguns adultos. Para mim, você falando assim, me parece, vamos substituir a palavra brincar com a criança com interagir e inserir a criança no nosso cotidiano, né? As atividades práticas, que tanto a Maria Montessori fala, é dessa forma, né? Às vezes são atividades domésticas e as crianças, elas se sentem muito inseridas no contexto, assim, quando a gente, né, quando a gente chama, convida para dobrar as suas roupinhas, né, ou então para tentar lavar algumas vasilhas, e esse é o momento delas começarem a criar esse interesse. A gente não pode esperar chegar na adolescência para inserir nessas atividades domésticas. Começar a dar autonomia, dar as tarefas, etc. Eles Não aos poucos. Eles ficam ainda assim com a autoestima elevada, só de falar assim, nossa, eu consegui arrumar minha cama. Então desde a infância que a gente vai estimulando e trabalhando isso. Depois a gente quer os adolescentes fazendo tudo, mas a gente nunca proporcionou isso para eles na infância, né? Sim. Agora, você sabe uma outra coisa que eu sei que pega para muitos pais, e seria muito legal você dar essa dica aqui, que é, quando eu vou brincar com meu filho, ele nunca quer perder. E aí termina em briga. E aí? Quem nunca? Quem nunca? É sempre. É um momento para isso, né? A gente é muito bom ele perder nessa hora e vir a raiva, vir a frustração. É um momento para isso. A gente não pode também esperar virar um adulto que nunca perdeu, um adolescente, porque a gente já viu que não é bom, né? A gente está cheio de situações aí desse tipo de criança que não aprendeu a lidar com essas emoções de frustração, de raiva, de tristeza. Então esse é o momento propício, ela acontece, não é seu filho, não é meu filho, não é o filho de quem está em casa, são todas as crianças, elas têm que passar por isso. Então a gente tem que ir ali com o jogo de cintura, falar assim, olha, perdeu, mas o jogo é esse, um ganha, outro perde. Depois a gente tem um tanto de brincadeiras também que não é de perder, né, não é de ganhar. Eu acho que a nossa sociedade, Kate, é tudo muito, sempre concorrendo muito, sabe? Às vezes eu faço muitas atividades de cooperação, porque na escola já tem tanta concorrência de nota, dos campeonatos de futebol, né, dos esportes, e é legal, a gente precisa dos jogos também que tem o perder. Mas a gente também não precisa ficar batendo nessa tecla o tempo todo, né? A gente também precisa de treinar a cooperação. Então, às vezes eu faço algumas atividades lá e falo assim, olha, isso aqui não é um campeonato, não é quem colocar as bolinhas aqui primeiro, não. O objetivo é concluir a brincadeira, é concluir a atividade. Se a Mel ou o Ian concluir primeiro, a gente esse não é o objetivo. O objetivo é colocar as bolinhas aqui no tempo que você conseguir. Né? A gente pode trabalhar essa ideia de cooperação também. E em outros momentos, o que eu percebo também é que alguns pais entram na disputa de poder com a criança par a par. E às vezes tudo bem deixar a criança ganhar. É importante para o cérebro dela também entender o sabor da vitória. Então, essa medição aí, esse equilíbrio é importante. É lembrar que sim, a frustração é importante e entender como ganhar também é. Né? Então, assim, como a gente sempre fala muito na disciplina positiva, se você está conectado com aquela criança, você vai entender qual é o momento. Como que você age ali naquela hora, né? Porque dependendo da idade, realmente, a gente pode ganhar tudo mesmo, né? Eu já estou começando a mudar o nível ali. Tem hora que realmente eu perco, porque eu não tenho a memória do que o jogo da memória exige, sabe? Mas se a gente não ceder, aí realmente eles não vão desfrutar desse prazer de saber como que é ganhar também, de saber como que é o comportamento de ganhar, né? Às vezes ganhador. A gente até trabalha isso também, né? Que quando você ganha e eu vou lá, dou parabéns, nossa, estou feliz por você ter ganhado. Sabe? Eu mostro como que é a reação de um perdedor também. E aí quando perde, a gente também mostra, né, que não tem que zoar e fazer gracinha, isso é muito legal, né? Qual é o comportamento que você quer modelar para sua criança, que em algum momento, como adulto, vai perder e em muitos momentos vai ganhar? Quem é esse ganhador e quem é esse perdedor, né?
Então, e aí tudo isso é uma oportunidade que a gente tem nas brincadeiras de desenvolver, né? Isso mesmo. E com o exemplo, né? Aí você aproveita que às vezes a gente quer ensinar as crianças falando o tempo todo e elas estão nos vendo, né? Tem um autor desconhecido que fala, as crianças, elas não nos escutam, elas nos veem. Então, às vezes, você está lá tentando falar, não está absorvendo muita coisa. Mas aí, quando ela vê o seu comportamento diante, né, ali da sua perda, você perdeu, aí ela já começa a observar. Deixa eu ver se minha mãe vai fazer gracinha, se ela vai chorar, se ela vai ficar emburrada, se ela vai ficar brava. Né? Então, aí, ali você tem o seu momento ali para atuar, que você vai estar ensinando indiretamente, você não precisa, presta atenção, se perder, você vai agir dessa forma, você não precisa ser tão claro assim, você tá ali no momento de falar assim, olha, parabéns, viu? Tô feliz por você ter ganhado, vamos de novo, vamos jogar de novo, quem sabe agora eu vou ganhar. Eu quero revanche. Agora eu vou tentar também, acho que agora eu aprendi. Vou tentar ganhar agora, né? Para mostrar ali com o exemplo também, né? Muito legal. Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente ficaria falando aqui horas para você, inclusive, me ensinar tudo isso. Aliás, eu vou assistir sua aula outra vez para poder aprender e aplicar. Eu que agradeço, Kate. Obrigada muito mesmo. Obrigada pelo convite, viu? Obrigadão. Eu estou muito feliz de ter participado desse projeto. Conte comigo. Obrigada. Eu quero também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente espera que você tenha tido inspiração, informação valiosa para poder prosseguir com a desafiadora missão de criar filhos. E para vocês que desejam conhecer as ferramentas práticas que a Raquel desenvolve, a gente acabou de disponibilizar na nossa plataforma uma Masterclass, onde a Raquel ensina de forma simples e prática como você pode usar a brincadeira para potencializar o desenvolvimento cognitivo das crianças e transformar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Lembre-se que cada momento com as crianças é uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento. E entender a importância disso e receber essas orientações exclusivas é algo que não tem preço. Assinando a nossa plataforma, você vai ter o acesso completo à aula especial que a Raquel gravou para a gente e também vai ter acesso a todas as outras classes de todos os outros especialistas que fazem parte do Hub da Humanas. Acesse agora o nosso site, faça sua assinatura e tenha acesso ao universo transformador da Humanas. Um forte abraço!